Você sabia que existe um lugar no mundo cercado por mistérios há séculos e que até hoje desperta teorias capazes de dividir opiniões? Esse lugar é o Vaticano, no coração de Roma, atrás de muros antigos e corredores silenciosos. Existe uma das instituições mais influentes da história da humanidade. Um local visitado por milhões de pessoas todos os anos, mas que ainda guarda segredos que ninguém consegue explicar completamente. E quanto mais o tempo passa, mais surgem perguntas. Documentos escondidos, profecias misteriosas, passagens subterrâneas, relíquias antigas, histórias que parecem saídas de um filme. Hoje você vai conhecer 3 dos maiores mistérios do Vaticano, e alguns deles são tão intrigantes que até estudiosos discutem o que pode realmente existir por trás dessas histórias. O primeiro mistério envolve o famoso Arquivo Secreto do Vaticano. Só o nome já desperta curiosidade. Durante décadas, muita gente acreditou que o Vaticano escondia documentos proibidos, capazes de mudar a história da humanidade. Teorias diziam que existiam textos antigos censurados pela Igreja, registros secretos sobre acontecimentos históricos e até informações que nunca poderiam chegar ao público. E o mais impressionante é que parte disso realmente existe. O arquivo, que hoje recebe outro nome oficial, reúne uma quantidade gigantesca de documentos acumulados ao longo de séculos. São quilômetros de prateleiras repletas de registros históricos, cuidadosamente preservados. Cartas assinadas por reis, documentos ligados a antigos impérios, registros de julgamentos históricos, correspondências de papas, relatos de guerras, textos religiosos extremamente antigos, tudo guardado em um dos lugares mais protegidos do planeta. E é justamente o acesso limitado que alimenta ainda mais os mistérios. Durante muito tempo, apenas poucos pesquisadores autorizados podiam entrar em determinadas áreas. Isso fez nascer dezenas de teorias conspiratórias ao redor do mundo. Algumas pessoas acreditam que existam documentos escondidos sobre civilizações antigas. Outras dizem que o Vaticano possuiria textos religiosos nunca revelados ao público. E há até teorias afirmando que certos arquivos conteriam informações sobre acontecimentos que poderiam abalar estruturas históricas inteiras. Claro, muitas dessas histórias nunca foram comprovadas. Mas quando um lugar guarda quase 2000 anos de documentos, é impossível impedir que a imaginação das pessoas cresça. Agora, imagina quantos segredos podem estar escondidos em corredores que quase ninguém viu pessoalmente. Mas o segundo mistério talvez seja ainda mais assustador. As famosas profecias do Vaticano. Ao longo dos séculos, diversas histórias surgiram envolvendo mensagens antigas atribuídas a santos, líderes religiosos e figuras ligadas à Igreja. Mensagens que falariam sobre guerras, tragédias, crises mundiais e até o possível fim da humanidade. Uma das teorias mais conhecidas envolve documentos e profecias que, segundo algumas pessoas, jamais teriam sido totalmente revelados ao público. Isso fez surgir rumores de que o Vaticano esconderia previsões consideradas perturbadoras demais. E quanto mais eventos históricos aconteciam, mais as teorias aumentavam. Guerras mundiais, crises globais, conflitos religiosos, desastres históricos. Muita gente passou a acreditar que algumas dessas previsões estariam se cumprindo lentamente ao longo do tempo. Existe, inclusive, uma curiosidade que alimenta ainda mais esse mistério. Diversas profecias antigas utilizam símbolos, metáforas e mensagens difíceis de interpretar. Isso permite que muitas pessoas tentem relacionar os textos a acontecimentos modernos. E é exatamente aí que o mistério cresce. Porque enquanto alguns afirmam que tudo não passa de coincidência, outros acreditam que o Vaticano sabe mais do que demonstra publicamente. Até hoje, essas histórias continuam despertando debates no mundo inteiro. Mas o terceiro mistério talvez seja o mais sombrio de todos. Os subterrâneos do Vaticano. Debaixo da cidade existem criptas antigas, corredores escondidos e estruturas que atravessam séculos de história. Algumas dessas áreas são abertas para visitas. Outras permanecem extremamente restritas,
E isso criou inúmeras teorias ao redor do mundo. Muitas pessoas acreditam que existam túneis secretos conectando partes históricas do Vaticano. Outras imaginam que certas áreas esconderiam relíquias raríssimas, preservadas há centenas de anos. Também existem histórias sobre antigos cemitérios subterrâneos e passagens usadas em períodos de guerras e perseguições religiosas. E quando se olha para a idade daquele lugar, essas teorias acabam parecendo ainda mais possíveis. Afinal, estamos falando de um dos centros religiosos mais antigos e influentes do planeta. Um lugar que sobreviveu a guerras, invasões, conflitos políticos e mudanças históricas gigantescas. Agora imagina quantas histórias ficaram enterradas ao longo dos séculos. Quantos documentos desapareceram? Quantas pessoas passaram por aqueles corredores? Quantos segredos podem existir em lugares onde quase ninguém consegue entrar? Talvez seja justamente isso que torna o Vaticano tão fascinante. Não importa quantos anos passem, o mistério continua vivo. Porque quanto mais se descobre sobre aquele lugar, mais perguntas aparecem. E talvez alguns segredos nunca sejam revelados completamente. Agora me conta, qual desses mistérios mais te deixou curioso?